Sistema nervoso central. O sistema nervoso é uma rede de neurônios que se encontram conectados uns aos outros, e suas funções se atêm em receber informações do meio externo, interpretá-las e ordená-las. Desta maneira, o sistema nervoso pode ser dividido entre sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, que é o tópico do nosso vídeo de hoje. O sistema nervoso central é dividido entre medula espinal, bulbo do tronco encefálico, ponte e cerebelo, mesencéfalo, diencéfalo e o telencéfalo. Cada uma dessas regiões tem sua função específica, e hoje estaremos explicando cada uma delas, começando pela medula espinal. A medula espinal mede cerca de 45 centímetros e é uma espécie de prolongamento do tronco encefálico, e ela tem seu início na base do crânio e se estende até a região lombar de L2, e é protegida por 4 estruturas: os ossos da coluna, os ligamentos vertebrais, o líquor, ou o líquido cerebroespinal, e também as meninges. As meninges são pequenas membranas que protegem tanto a medula espinal quanto o encéfalo. E as meninges são a dura mater, que é a mais resistente e mais externa, a aracnoide mater, que se assemelha com uma fina teia de aranha e é entre esta meninge e a dura mater que o líquor percorre, e a pia mater, a camada mais interna e mais fina, e se encontra mais coladinha à medula e ao encéfalo. Deste modo, a medula espinal tem função de transmitir impulsos que vêm do sistema periférico até a região do encéfalo, nos córtex cerebrais, onde esses impulsos serão interpretados e respondidos. Na medula espinal, por vezes podem ocorrer estímulos que não precisam chegar até o encéfalo para serem interpretados e respondidos. E, quando, por exemplo, encostamos em algo muito quente, o estímulo que vem do sistema nervoso periférico chega até a medula e obtém sua resposta ali mesmo. Então, falamos que ocorre uma resposta a nível medular, o chamado arco reflexo. O bulbo, e também conhecido como bulbo raquídeo ou medula oblonga, possui formato de cone e é a parte mais caudal do tronco encefálico. Sua parte inferior encontra-se ligada à medula espinal e a sua parte superior à ponte. Seu limite superior encontra-se no nível do sulco bulbopontino, margem inferior à ponte. Já seu limite inferior encontra-se no nível do forame magno. O bulbo recebe informações de diversos órgãos do corpo, controlando assim as suas funções autônomas, chamadas de vida vegetativa, como batimentos cardíacos, respiração, pressão do sangue, reflexo de salivação, tosse, espirros e o ato de engolir. O cerebelo é uma parte do sistema nervoso central que está lá na região dorsal do bulbo e da ponte, na fossa craniana posterior. A sua estrutura, ela tem 2 hemisférios cerebelares, uma porção mediana chamada vermes e tecidos nervosos formados como folhas. Cada folha tem substâncias brancas no centro e substâncias cinzentas nas regiões periféricas. Essa estrutura ela também é revestida por meninges lá na porção livre, que vão garantir essa proteção, assim como no restante do sistema nervoso central. O cerebelo, ele também é responsável pela coordenação das atividades dos músculos, do tato, da visão e da audição. E ele vai partir de informações que vai receber para atuar nessas regiões. As suas atividades estão mais relacionadas com a questão do equilíbrio, da postura corporal e a motricidade. Então, se essa região for lesionada, as pessoas vão exibir fraqueza, perda do tônus muscular e movimentos descoordenados. O cerebelo também trabalha com a conexão entre o córtex cerebral e o tronco encefálico. Agora, a ponte, ela está na parte central entre o bulbo e o mesencéfalo e possui sulcos pontinos que vão delimitar estas partes. Ela atua principalmente levando informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. A ponte, ela também participa de algumas funções do bulbo, por exemplo, na interferência no controle da respiração, ela transmite impulsos para o cerebelo e age como um centro de transferência de informações e ainda atua como uma passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. O mesencéfalo está localizado no meio do encéfalo, na região mais superior do tronco encefálico, e faz a ligação entre a ponte e o cérebro.
Ele é responsável por algumas funções como a visão, audição, movimento dos olhos e movimento do corpo, por meio de impulsos nervosos que se dirigem ao córtex cerebral. O diencéfalo está situado entre o telencéfalo e o mesencéfalo e possui duas estruturas simétricas que formam o terceiro ventrículo. É dividido em 4 partes: tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. O tálamo é a maior região do diencéfalo, faz a redistribuição das informações sensoriais, o controle da motricidade e do comportamento emocional. É também onde se encontra a aderência intertalâmica, o local onde se ligam as duas partes do diencéfalo. O hipotálamo controla as funções viscerais, regula a temperatura, a fome e a sede, a diurese, faz a regulação da adenohipófise, do ciclo circadiano e o controle emocional. É nele que encontramos a glândula hipófise. O subtálamo tem funções ligadas ao controle de movimentos finos, por estar perto do mesencéfalo. O epitálamo é formado pelos núcleos abenulares, os quais fazem parte do sistema límbico. É nessa região que se encontra a glândula pineal, que secreta melatonina, controlando nosso ciclo de sono-vigília. O telencéfalo é a maior parte do encéfalo. Tem em sua formação 2 hemisférios, denominados direito e esquerdo. O primeiro tem como áreas principais a percepção, a abstração e a musicalidade. O segundo traz áreas relacionadas à lógica e o raciocínio. Em sua constituição, podemos citar as substâncias brancas e cinzas e a formação de 2 sulcos principais, o lateral e o central. Ainda sobre sua constituição, o mesmo é dividido em 5 lobos: frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula. É ainda no telencéfalo que encontramos circunvoluções chamadas de giros, que têm como características aumentar a superfície dos neurônios e diminuir o tamanho dessa porção. Podemos evidenciar algumas entre suas funções, tal como o controle do movimento, da emoção, da sensibilidade, da visão e da audição.